Agora que a gente já criou o nosso projeto, né? Estamos aqui, ó, voltando, retomando aqui o projeto back-end. Vou expandir o projeto. Aqui está. Eu observei aqui na aba Problems a ocorrência de dois warnings. Warnings, como eu já comentei em outros momentos com vocês, não impede a execução do nosso projeto. Mas é importante a gente dar uma olhada, porque vocês podem observar facilmente o que está acontecendo aqui. O que está dizendo é o seguinte, que nós especificamos que o nosso projeto estaria usando a versão 11 do Java, mas está sendo usada a versão 15. Então, a gente pode só fazer um ajuste de configuração e esse warning desaparece e tudo passa a ficar compatível, tá? Primeiro, relembrando, onde é que a gente informou que desejaríamos utilizar a versão 11? Foi lá no momento que a gente entrou no Spring Initializer, que a gente configurou a criação do esqueleto do nosso projeto, nós marcamos lá a versão 11. Então, aqui, se eu expandir, se eu abrir o meu arquivo .xml, ele está dizendo aqui, ó, java.version e aparece a versão 11. Então, essa é a configuração do nosso projeto. Contudo, a nossa IDE, o STS, ele está tentando utilizar a sua versão própria do Java. Então, se nós viermos aqui, ó, na opção Window, Preferences, aqui a gente vai ver, ó, o que ele está... outra coisa, né? Deixa eu repetir que eu fiz muito rápido. Vem aqui Window, Preferences. Aqui a gente tem a opção Java. Se expandir essa opção Java, você vem aqui, ó, nessa opção aqui, que mostra as versões do JRE que estão instaladas. E o que está sendo utilizado é essa versão aqui, ó, que está instalada dentro da pasta do STS, do próprio STS. Então, ele tem um Java Runtime Edition embutido e é o que ele está utilizando. Só que nós fizemos na aula passada a instalação da versão atual do Java, né, a versão que a gente quer trabalhar. Então, eu vou adicionar isso aqui ao nosso projeto, tá? Então, eu vou clicar aqui no botão Add, Standard VM, Next, e aqui eu vou selecionar a pasta que me interessa. Aquela pasta onde nós fizemos a instalação do JDK. Na aula passada eu demonstrei isso usando a minha máquina Windows, mas aqui eu estou na minha máquina Linux, mas o procedimento Linux, o procedimento é o mesmo. Você clica aqui no botão diretório e vai procurar em qual pasta você fez a instalação. A minha está instalada aqui, ó, na pasta OPT, eu tenho aqui JDK. Não precisa expandir a pasta, tá? Basta clicar sobre a pasta JDK na versão que você instalou, clicar em abrir e ele já trouxe para cá o JDK escolhido. Clicamos em Finish. Ao retornar aqui nessa tela, a gente vai selecionar a opção JDK, a nossa opção. Observa que desmarcou a opção anterior. Tá certo? Aí você pode clicar em Apply, ou Apply and Close, tá na mesma, e observe que aqueles warnings já desapareceram, tá? Então, já configuramos aqui e as versões já estão todas compatíveis, tá certo? Uma vez que a gente já resolveu esse probleminha, né? Já fizemos a adequação dos JDK, agora eu já até estou aqui com o meu arquivo .xml, mas vamos supor que ele não estivesse aberto, tá? Como nós na hora da criação do nosso projeto, nós escolhemos o Maven como sendo um gerenciador de dependências, dentro do nosso projeto nós sempre vamos encontrar este arquivo aqui, ó, pom.xml. Este arquivo mantém um controle de todas as dependências que o nosso projeto tem com bibliotecas externas. Isso é importante para que a gente não tenha que desenvolver tudo do zero. Se eu não usasse uma dependência, por exemplo, para acessar um banco de dados, nós teríamos que escrever todas as classes de acesso a banco de dados.
Se eu não incluísse aqui uma dependência relacionada à segurança, nós teríamos que escrever todas as classes relacionadas à segurança. Então, a ideia de utilizar dependências de bibliotecas externas significa que a gente diminui esses trabalhos que são comuns em todas as aplicações, e aí a gente passa a se concentrar só naquilo que realmente importa para a nossa aplicação. Então, se a gente expandir aqui esse arquivo pom.xml, eu vou expandir aqui a tela também, vocês verão que a gente tem a tag Dependencies e dentro, que começou aqui na linha 21 e terminou aqui na linha 33, e dentro dela nós temos as dependências indicadas uma a uma. Neste caso, essas duas dependências foram trazidas já porque nós estamos utilizando este framework que é o Spring Boot. Então, essas duas configurações já vieram. Só que aí, a gente já sabe que a nossa aplicação, ela vai, estamos trabalhando no back-end. A ideia dele é conversar com um banco de dados, quer seja para cadastrar novas informações ou para alterar informações existentes ou para excluir informações desnecessárias e consultar dados existentes no banco. E essa nossa aplicação, conforme a gente já conversou em aulas passadas, quando a gente falou da arquitetura dela, ela é uma arquitetura que está definida em camadas. A gente tem o front-end e a gente tem o back-end com várias camadas. Uma delas está associada com acesso aos dados. Só que como a gente tem várias camadas, a gente vai precisar ter um controle de segurança sobre qual camada pode acessar qual. Então, a gente vai ter que ter algumas dependências também associadas a validações e à segurança. Então, eu já deixei separado aqui no script, que eu vou disponibilizar também para vocês, tá? Quais dependências nós vamos instalar nesse momento? Não se preocupem em entender cada uma delas. Nos momentos oportunos, nós vamos falando sobre cada uma e pode ser que a gente resolva alterar, tá? Mas, rapidamente, eu vou mostrar aqui para vocês. Nós estamos introduzindo uma dependência associada a JPA. Vocês já fizeram uma pesquisa sobre mapeamento objeto relacional e JPA é uma especificação, então a gente precisa ter uma dependência associada a ela. O H2, ele é um banco de dados muito utilizado para teste, enquanto a gente está testando as nossas conexões, porque ele é um banco de dados carregado em memória. A gente não precisa fazer uma instalação prévia de um servidor de banco de dados, então ele nos auxilia muito nisso. No futuro, a gente vai trabalhar com outro banco, um banco mais persistente, um banco real. Eu coloquei aqui o Postgres, pode ser que a gente resolva mudar isso no futuro. Se isso ocorrer, basta a gente vir aqui e alterar essa dependência. E eu tenho aqui uma validação, uma dependência de validação, porque a nossa aplicação está dividida em camadas, então aqui a gente vai ter dependências para validação e para segurança. Tá? Então, todas essas dependências individualizadas foram colocadas aqui dentro dessa tag que já existia, Dependencies. Tá? Então, a gente copiou, colou aqui, vou salvar. Ficou um pouquinho desformatado, se você quiser arrumar a formatação, Ctrl+Shift+F, e aí tá tudo bonitinho. Então, essa é a nossa primeira configuração. Vou voltar aqui, dar um duplo clique na aba, retorna ao tamanho original. Outras configurações que nós precisamos fazer estão aqui, ó. Eu vou abrir aqui, expandir aqui, ó, a pasta Main Resources. E vocês vão observar que a gente tem um arquivo aqui chamado application.properties. Este arquivo, normalmente ele já vem vazio. Se eu não me engano, eu coloquei... deixa eu tirar isso aqui, ó. Esse arquivo, no projeto de vocês, ele vai estar assim, vazio. Tá? É que eu já tinha feito um teste aqui, eu já tinha colocado um conteúdo. Então, ele vem aqui vazio. Qual é o conteúdo que a gente vai colocar aqui? Eu também vou disponibilizar esse código, tá? É este conteúdo aqui, que eu estou dizendo que, no momento, eu estou executando, quando eu for executar essa aplicação, eu vou executar com o perfil teste, e depois eu vou mostrar qual é a configuração desse perfil teste. E aqui eu estou falando que a JPA Open in View False. Quando eu coloco isso, significa que a JPA ela só vai atuar no nível de acesso a dados, lá no back-end. Na view, que está associada ao front-end, a gente não vai fazer uso da JPA. É isso que eu estou dizendo aqui, tá?
Também não quero que se preocupem nesse momento. Vamos colocar essas configurações e a gente vai usando essas configurações. Com o passar do tempo, tudo vai ficando mais claro, tá? Só que agora eu quero criar outros arquivos properties para eu configurar esses perfis aqui, ó. Então, eu já comentei que eu tenho o perfil teste, que é o que eu vou estar usando no momento. Mas, além dele, eu posso ter um perfil para desenvolvimento e eu posso ter um perfil de produção, que é quando a minha aplicação está pronta e eu quero colocar no servidor para o cliente final utilizar. Como que eu vou resolver isso? Eu vou acrescentar novos arquivos. Tá? Então, eu clico aqui sobre o arquivo application.properties, dou Ctrl C e dou Ctrl V. Então, ele vai criar uma cópia desse arquivo para mim nesse lugar. Ele sugere application.2, mas eu não quero. Eu vou colocar application.test e vou dar OK. Como ele é um arquivo cópia, se eu der um duplo clique nele, ele aparece aqui com aquele conteúdo que eu criei, né? Só que eu vou apagar esse conteúdo e eu venho aqui na minha colinha. Eu já deixei aqui separado para o teste. Eu quero este conteúdo aqui. Deixa eu voltar aqui e eu vou colar aqui. O que eu estou dizendo? Enquanto eu estiver executando essa minha aplicação com aquele perfil de teste ativo, eu vou estar usando esse banco de dados aqui, o H2, que é um banco de dados em memória, para facilitar o meu teste, tá? Vou salvar. Então, esse aqui é o primeiro perfil. O perfil teste está configurado assim. Quando que essas configurações serão executadas? Quando aqui, dentro do arquivo application.properties, o profile ativo for teste. Quando eu colocar outro profile aqui, outro nome, ele vai rodar propriedades de outro arquivo, tá? Ótimo. Agora eu vou novamente clicar aqui em application.properties, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou configurar o arquivo, application.dev. O que eu quero com este perfil? Dou um duplo clique nele, apago esse conteúdo, né, porque ele é uma cópia, apago. Vou voltar aqui no meu script e vou pegar o conteúdo que eu quero para o meu perfil dev. Vou colocar aqui. Tá? Então, aqui eu estou fazendo referência a um banco Postgres, a gente ainda não criou esse banco, tá? Estou supondo que o nome que eu vá dar para o meu banco seja supermercado. Chutei aqui uma password, né? A gente pode mudar depois, tá? Então, aqui é uma configuração para um outro momento da execução da minha aplicação. E, por fim, novamente vou clicar aqui em application.properties, Ctrl C, Ctrl V. Agora, eu vou criar as configurações, as propriedades, quando eu estiver executando essa aplicação com o perfil de produção, que é quando está pronta para o usuário final. Vou dar um OK. Vamos abrir aqui esse arquivo, apaga mais uma vez, porque se trata de uma cópia. E eu vou voltar aqui no nosso script e eu vou pegar o que eu quero. Então, Ctrl C, o que eu quero que aconteça, né? Qual é a propriedade que eu quero ter indicada quando essa aplicação estiver sendo rodada, executada com perfil de produção. Isso aqui é no final, quando eu estiver disponibilizando isso no servidor para o cliente final usar, tá? Não está sendo usada no momento, mas já vou deixar aqui prontinha e padronizada para a gente, tá certo? Então, temos aqui arquivo application.properties, que já veio construído, nós simplesmente colocamos esse conteúdo dentro dele. A partir dele, criamos o application-dev.properties, colocamos aqui as configurações para quando estivermos executando esse projeto com a visão de dev. Application test, que é por onde a gente vai começar a trabalhar, nós temos aqui a configuração do banco H2, que é o banco em memória. E, por fim, quando estivermos colocando essa aplicação em produção para o usuário final, é essa configuração que vai estar ativa. Ok? Isso a gente vai conversar ao longo do tempo, sem problema. Vou fechar aqui a minha pasta Resources. Agora, a gente vai, como última configuração, a gente vai criar uma classe associada a configurações de questões de segurança. Tá? Porque a nossa aplicação ela vai ficar num banco, ela vai acessar dados que estão no banco, ela vai ficar num servidor de aplicação web, ela vai ser requisitada por outros servidores através de uma API. Então, a gente precisa definir algumas características de segurança. Eu vou colocar aqui uma classe padrão, depois a gente vai conversar sobre ela
com calma, tá? Onde que a gente vai criar essa classe? A gente vai clicar aqui, ó, em src main.java, tá? Vou clicar com o botão direito e vou criar aqui uma classe, tá? Class. O nome dessa classe aqui no campo name, eu vou colocar aqui security, escrever certo, né? Security config. Então, vai ser configurações de segurança, tá? Eu vou colocar essa classe num package próprio, tá? Aqui na abinha package, eu vou clicar aqui ao final e vou acrescentar .config. Então, na hora que ele for criar a classe, ele já vai criar um pacote próprio para ela. Vou dar um finish. Criou a minha classe, está indicando aqui o pacote e já colocou o esqueletinho da classe. Eu vou apagar isso aqui porque eu já tenho aqui um código que eu deixei separadinho para vocês, tá? Vou copiar aqui, vou colar de volta aqui no meu código, tá? Vou até expandir aqui para vocês verem mais. Bom, alguns itens que estão aqui no código, nós não temos familiaridade com eles ainda, que é a questão das anotações, a gente vai conversar em tempo. Mas tem outras indicações aqui que a gente já conhece, por exemplo, public class, a gente já criou classes, extends é o relacionamento de herança, visibilidade, né, encapsulamento, a gente tem aqui atributos privados, atributos protegidos, né, estruturas condicionais, retornos. Então, a gente está vendo aqui uma estrutura de uma classe com a qual a gente já trabalhou, né, várias vezes em momentos passados. Vou salvar, vou dar um duplo clique aqui de novo na aba para retornar ao tamanho original. O que vocês estão vendo agora? Aqui existem vários erros de compilação aqui nessa classe, né? Porque ele não está encontrando essas classes que estão sendo referenciadas. Nós já vimos em momentos anteriores que a gente pode importar classes externas para serem utilizadas no nosso código. E é isso que está faltando aqui na nossa classe. Mas de onde virão essas classes? Destas dependências externas que o POM está controlando. Então, esse arquivo POM, ele está trazendo para cá, para dentro dessa pasta Maven Dependencies, vários arquivos externos e dentro deles existem várias classes que podem ser importadas na nossa aplicação. E são elas que a gente vai importar agora. Só que assim, eu não sei qual é o import que eu tenho que fazer. Então, se você aqui no código, estando aqui no código, você pressionar Ctrl Shift O, ele vai abrir uma tela para te auxiliar à escolha dos importes que você vai fazer, tá? Neste momento aqui, eu vou ajudá-los. A gente vai escolher essa primeira opção aqui, ó, Web Course URL Based Course Configuration Sources. É essa a nossa classe no momento, tá? Nosso pacote. Não é a de baixo, Reactive, é a primeira. Vou dar Next. Nessa segunda, o que nós queremos é Spring Framework Core Env Environment. Então, é essa a primeira opção que a gente quer. E na última opção, de novo, nós não vamos escolher a opção Reactive, vamos utilizar a de cima, Cores, web.cores Configuration Sources, Finish. Vai ter que aparecer aqui uma relação de importes. Salvo engano, são 11 importes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 importes. E observem que fazendo isso, a gente dá um salvar aqui, os erros de compilação da nossa classe aqui desapareceram. Tá certo? Esses erros de importação aqui sumiram todos. Ok? Vamos dar um duplo clique aqui, que ele está apontando um errinho aqui embaixo. Então, Enter. Ficou faltando uma chave aqui na minha classe. Na hora que eu copiei e colei, deixa eu voltar aqui no copy cole, ficou faltando essa chavezinha aqui de baixo, tá vendo? E aí ele ficou dando erro de compilação. Mas sem problema, já acrescentei aqui, a minha classe está ok, podemos voltar e está tudo certo, ok? Então, fizemos mais essa configuração. Agora, vamos ver se a gente consegue executar alguma coisa disso, só para validar. Aqui, novamente, main Java, backend application Java, essa classe, vamos clicar com o botão direito, vamos dar run as Spring Boot.
Ele está dando um erro aqui, deixa eu só apagar porque tinha uma execução pendente, tá? Deixa eu parar. De novo. Brown S, Spring Boot. Ó, agora ele está executando sem problema, né? Novamente aqui mostrando, ele levantou um servidor web para minha aplicação Java, o Tomcat, e agora, por conta dessas configurações de segurança que eu não comentei ainda com vocês, ele já criou aqui uma password security para a gente, tá? Significa que ele identificou que a gente já fez uma configuraçãozinha ali de segurança. Bacana? Bom, e se nós voltarmos aqui no nosso navegador, vamos tentar aqui, colocar aqui localhost 8080. Aqui, ó, aquele erro aparece, né? Mas esse erro é legal porque ele está dizendo, está mostrando que o servidor web está levantado e está ok. Só está dando erro porque a gente ainda não fez nada na nossa aplicação. Se colocarmos aqui o nome do nosso projeto, ele continua mostrando o mesmo erro, né? Tá bacana. E se colocarmos aqui H2 console, ele traz para a gente essa interface aqui do banco de dados H2 que nós vamos usar para trabalhar com nossos testes, tá? Ele tá até montando aqui, ó, a URL, que foi o banco que a gente escolheu, né? A gente colocou lá nas propriedades, né, do arquivo .properties que a gente vai estar trabalhando. Então, significa que tá legal a nossa aplicação, tá certo? Voltando para cá, então, a gente, nessa parte de configuração básica, acho que tá legal. O que eu quero fazer agora? Bom, agora eu quero fazer um commit de todas essas minhas alterações e quero mandar o que eu acabei de fazer para o meu repositório remoto. Então, o que a gente faz? Eu vou abrir aqui o meu terminal. Quem está usando o Windows, abre o terminal do Git Bash, né? Dá para fazer sem problema. Eu estou aqui no meu workspace, dentro do meu projeto. Se eu der ls-la, ele mostra aqui o back-end. Se eu der um git status, vamos ver como é que é a minha situação. Olha, ele está mostrando várias configurações aqui, né, que eu não tô controlando no meu versionamento. Pode ser que no projeto de vocês apareçam outros, mas enfim, para a gente conseguir fazer com que isso passe a ficar debaixo da guarda, né, do controle de versionamento, a gente dá um git add ponto. Tá aqui, né, vou dar um clear para limpar um pouquinho minha tela. Se dermos agora git status, ó, ele vai mostrar o que está acontecendo, né? E aí, o que a gente faz? A gente faz um git commit -m e coloca uma mensagem aqui nesse commit. Então, eu vou colocar assim, configurações iniciais ajustadas. Tá? Só para a gente saber do que se trata esse pacotinho de ações que nós fizemos. Porque é importante, você faz um conjunto de ações, a hora que elas estão concluídas, você faz um commit e atualiza o seu repositório. Tá? Fiz um commit, perfeito. E agora, o que falta fazer? Agora falta a gente fazer um git push, né? Eu vou pegar aqui em cima, porque eu sempre erro na hora que eu vou escrever esse git push. Aqui, ó, git push. Nós estamos trabalhando na branch master, né? Então, vou pegar só esse comecinho aqui. Vou voltar aqui no meu terminal. Colo e vou colocar aqui a minha branch master. E aí, ele está fazendo... Já fez o push. Então, o meu repositório está atualizado localmente e também está atualizado remotamente. Vamos voltar aqui, vamos entrar aqui no GitHub só para a gente ver. Aqui, ó, o meu projeto é o supermercado. E se nós abrirmos aqui a Branch Master, ele já está mostrando aqui, ó, configurações iniciais ajustadas. E aí, se a gente expande, a gente vê quais foram os arquivos que ele mudou, onde é que tem mudança, né, dessa nossa branch, tá certo? E é isso. Então, agora aqui a gente terminou de fazer as nossas configurações iniciais. Eu peço que vocês tentem fazer para que o projeto de vocês fique no mesmo ponto que o meu. E a partir daí a gente já vai começar a desenvolver funcionalidades específicas da nossa aplicação. Então, funcionalidades específicas, no nosso caso aqui, do nosso supermercado. Tá certo? Então, testem aí e a gente vai avançar juntos nas próximas aulas.